Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Boa terça-feira para todos nós, né? Primeiro conteúdo do dia, num dia aí que com certeza vai ser muito movimentado se acompanhar esse início de temporada do Atlético, né? Se você for parar para pensar, primeiro uma leva muito grande de saídas. A gente teve situação de Thiago Heleno, a gente teve situação de Pablo, a gente teve situação de Canóbio, Coelho, Eric, Christian e tantos outros e até de jogadores que não deixaram o Atlético. Se você for parar para pensar, o que mais teve é jornalista argentino cravando os a pele fora. A situação do Maestriani, gente. O que foi a situação do Maestriani? Um negócio quase consolidado dele com vitória, aí o Atlético volta atrás e começa a utilizar Gonzalo Maestriani como uma peça do elenco que em breve vai voltar a ter oportunidade no elenco principal do Atlético. Agora essa situação do Esquivel com o River Plate que pode sair a qualquer momento, mas pode também não sair. Então, no final das contas, eu acho que a gente está vivendo um momento muito confuso, mas um momento natural a partir do momento da situação, a partir do contexto que a gente entende que a gente está vivendo uma reformulação. Eu acho que talvez tenha sido um dos momentos mais emblemáticos da última temporada, quando o torcedor do Atlético foi na porta do CT do Caju ano passado, liderado pela torcida Fanáticos, e cantou fora todo mundo, diretoria e elenco vagabundo. Na diretoria, Márcio Lara deixa de fazer parte do departamento de futebol, chega Rodrigo Possebon. Começa o trabalho de Wilton Bastos. Ou seja, uma renovação. Paulo Autuori e Paulo Miranda deixam o clube. No elenco, mais de 15 mudanças, jogadores chegando a todo tempo. E o técnico Maurício Barbieri não tendo nem acesso ainda a todos esses jogadores. Por exemplo, o técnico Maurício Barbieri não teve acesso a ao Juliano Giovanni, ao Juliano. O técnico Maurício Barbieri não teve acesso ao Velasco. O técnico Maurício Barbieri, querendo ou não teve acesso ao Maestriani. Aí você tem agora Allan Kardec tendo seus primeiros jogos. Você tem a questão, enfim, de outros nomes ali que ainda estão entrando na equipe. A equipe ainda está se formando. E eu acho que talvez esse seja esse grande pensamento, esse grande reflexo do vídeo, essa grande reflexão do vídeo, em relação a não o que está em campo. Porque o que está em campo, eu tenho 100% de certeza que o Atlético vai ser um time melhor ao longo do ano. O Atlético ele vai ser melhor tanto coletivamente quanto individualidade. Principalmente dos jogadores que chegaram que ainda estão se adaptando. Eu acho que o Luiz Fernando vai ser melhor, eu acho que o Isaac vai ser melhor, eu acho que o Dudu vai ser melhor, o Raul vai ser melhor, o Alan vai ser melhor, o Velasco vai ser melhor, o Juliano vai ser melhor, a gente em algum momento vai precisar do Santos. O Léo Pelé vai ser melhor. Então, assim, o Atlético ele se reforça e ele tem uma resposta até agora que não é a resposta fidedigna que a gente vai ter ao longo do restante da temporada. O mercado do Atlético hoje, ele não é tão bom quanto ele ainda vai ser. E não é quanto ele ainda pode vir a ser, quanto ele ainda vai ser. Porque eu tenho certeza que se o trabalho do Barbieri continuar nesse cenário positivo, por enquanto, para mim, a tendência é essa. E Thiago, por que você acha que o trabalho do Barbieri é positivo, levando em consideração que é o personagem que chegou agora também? O trabalho do Barbieri pra mim é maravilhoso. E não maravilhoso porque a gente tá goleando e jogando maravilhosamente bem. O trabalho do Barbieri pra mim é muito acima da média porque é consciente. É consciente no que precisa melhorar, é consciente no que tá fazendo de bom, é consciente no momento que o clube vive, tanto em relação ao seu torcedor, é consciente nas necessidades que esse Atlético tem ao longo da temporada. Então é isso que faz eu entender que em médio e longo prazo a gente pode ter Maurício Barbieri como esse técnico do Atlético, porque a leitura que ele faz do cenário Atlético Paranaense, não só do momento, não só do campo de bola, mas do cenário Atlético Paranaense, na minha visão, é uma leitura muito positiva. Na minha visão, é uma leitura muito correta. Então, assim, isso para mim é fundamental para avaliar positivamente o trabalho do técnico Maurício Barbieri. Mas vai além. É o que a gente ainda pode vir a ter. Isso que me deixa mais empolgado de certa forma. E não dos jogadores que já estrearam, ou também dos jogadores que já estrearam. Mas se você for parar pra pensar, puta, bicho, o Juliano vai ser um grande reforço pro meio campo. A gente acaba de vir de uma Série B que o Juliano foi um dos protagonistas do campeão e que liderou a competição basicamente ao longo de todo o ano. Um jogador que pode jogar em várias posições.
O Velasco é um jogador que já apresentou um teto maior que qualquer ponta nossa, sabe? Então só esses 2 jogadores já são uma adição de qualidade ao elenco, que o técnico Maurício Barbieri vai ter do meio pra frente mais opções. Aí você vai ter, por exemplo, pra meia, Juliano, João, Zapelli, aí na volância Filipinho, Raul, aí tem a expectativa da chegada de mais um volante, aí aberto você tem o Velasco pra somar com o Isaac, pra somar com o Leozinho, pra somar com o Wellington Matheus, que é um jogador que interessa ao clube, o clube deve contratar outro ponta. Aí deve o Luiz Fernando como uma referência ali, aí você tem na frente uma estrela Allan Kardec. Então, assim, o leque de opções, querendo ou não, cada vez aumenta. O leque de opções, querendo ou não, cada vez é mais vasto para o trabalho acontecer da maneira mais tranquila possível. Porque no final das contas, eu acho que esse é o grande desafio. O grande desafio do Atlético não é sair passando o carro em todo mundo na Série B. O grande desafio do Atlético é montar um elenco que seja capaz de fazer uma Série B de acesso tranquilo. Pra gente voltar pra Série A pro ano que vem e voltar ao caminho que o Atlético não deveria ter deixado em nenhum momento. Então, assim, a gente precisa entender. Só que a gente ainda tá na montagem de elenco. Eu vejo muita gente muito convicta. O Atlético não sobe. Ou, o Atlético com esses jogadores não sobe. Gente, o jogador de janeiro, a gente tá dia 3 de fevereiro. O jogador de janeiro dificilmente vai ser o jogador de setembro. Que dificilmente vai ser o jogador de dezembro. Você vai melhorando na temporada. Se a gente tem o nosso auge técnico em janeiro, você vai ficar muito preocupado. É pra você ficar desesperado, porque a tendência é o time cair. Então, assim, eu, assim como o Barbieri, entendo que esse momento de montagem de elenco gera alguns receios, mas pra mim, de alguma forma, gera uma perspectiva de projeção de melhora muito grande. Gera uma perspectiva de projeção de crescimento muito grande. O Clube Atlético Paranaense não vai apresentar o futebol que vem apresentando daqui a 2, 3 meses. Se isso acontecer aí, eu vou ser o primeiro a dar porrada no Barbieri. Mas eu acho que o próprio Maurício Barbieri tem essa consciência muito clara. Que o jogo que o Atlético joga hoje não tem que ser o jogo que o Atlético vai jogar ao longo da temporada. Eu volto a dizer. Pelo menos mais 4 peças tendem a chegar no Clube Atlético Paranaense. Pelo menos mais 4 peças para agregar. Juliano, Velasco, mais um lateral, mais um zagueiro, mais um ponta. Aí você tem a própria situação do Esquivel, que não deixa de ser um reforço. A gente fala muito sobre essa reformulação e os jogadores que saíram, mas a manutenção de Zapelli, Maestriani e Esquivel é um reforçaço para a Série B. Se você pegar os últimos adversários de nível que foram rebaixados, os últimos rivais de nível que foram rebaixados, Grêmio, Santos, Botafogo, Vasco, enfim, Cruzeiro, times que estiveram na parte de baixo da tabela e acabaram não sobrevivendo na Série A, assim como o Atlético no ano passado, poucos mantiveram os seus destaques como o Atlético conseguiu manter. E acho que a gente fala muito de mercado em relação às chegadas e saídas, mas eu acho que a gente precisa ter esse olhar um pouquinho mais valorizando como o Atlético conseguiu por reforçar a equipe, mantendo jogadores que tinham propostas financeiramente melhores e jogadores que são referências técnicas. Jogadores que, pra mim, são os melhores da sua posição no campeonato como um todo. Jogadores que, pra mim, por exemplo, Lucas Esquivel, disparado o melhor lateral do campeonato. A gente tá falando dos melhores laterais do Brasil. Capacidade de apoio, capacidade de construir, sabe? Aí, pô, a criatividade do Zapelli, o talento do Zapelli, a capacidade de criar situações do Zapelli, o faro de gol do Maestriani. Só isso aí você já cria uma espinha dorsal com o Mikael, com o Léo, com o Dudu, com o próprio Raul, sabe? Com o Luiz Fernando. Então, assim, falta muito, gente. No final das contas é isso, falta muito pra gente ver o Atlético que vai definir se a gente vai subir ou não. E esse Atlético pode dar completamente errado. A gente não tem bola de cristal e a nossa intenção não é nem definir se o time tá bom ou se o time tá ruim. Mas o que dá pra definir com tranquilidade, porque não é um debate, é que esse time tá sendo montado, beleza? Tamo junto, é nóis, forte abraço, tchau, tchau.